E aí, Dev, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre GraphQL e como montar um servidor GraphQL com o Express. Mas se você ainda tem um pouco de dúvida do que é o GraphQL ele é uma linguagem de consulta de dados e não um banco de dados, como às vezes a gente pensa, em que a gente passa a responsabilidade de pedir os dados para o cliente, para uma aplicação. O front-end da aplicação fica responsável. Isso acontece porque o GraphQL ele se divide em três bases muito fortes, digamos assim, que é o esquema, que é como a gente monta a estrutura dos nossos dados, o resolver, que fica responsável por devolver esses dados para nós, para o nosso esquema, e o provider, que é onde efetivamente os nossos dados estão. Então, ele pode ser comparado, na verdade, ele é muito comparado às vezes com o API REST, que é uma forma da qual a gente organiza e distribui os dados para uma aplicação. Só que no API REST a gente tem várias rotas para que a gente possa fazer as nossas comunicações com o servidor. Com o GraphQL a gente só tem um ponto de entrada, um endpoint apenas, e é por esse endpoint que a gente faz essas consultas, requisições ao servidor. Então, vamos aqui agora começar a montar essa estrutura. Primeiramente, eu vou criar aqui um diretório, onde eu vou chamar de GQL Server. Bom, agora, na verdade, já vou abrir ele aqui com o meu code. Quando ele abre aqui, deixa eu só pôr ele aqui no tamanho ideal, a gente poder começar a brincar. Eu já vou instalar aqui aquilo que eu vou precisar, que é o meu Express, o GraphQL e o Express GraphQL. Enquanto ele faz a instalação aqui, na verdade eu vou cancelar essa instalação para fazer uma coisa aqui que eu esqueci. Deixa eu abrir o terminal novamente. Apertei o comando errado. É o npm init -y para ele criar essa estrutura para mim. Ele já criou, já até colocou aqui os pacotes, as dependências. Pois bem, o que agora a gente vai fazer é começar a montar o servidor. E eu já vou aqui importar. Opa, deixa eu fechar isso. Aqui eu já vou importar o Express do pacote Express. Vou também pedir o meu Express GraphQL, que é um middle. Vou deixar, GraphQL mesmo, que ele é um middle para o Express. Express GraphQL. Então o Express, só lembrando que é o servidor Node. O Express GraphQL é um middle para o Express. E também não o GraphQL, mas uma função que tem dentro dele, que é o build schema, que será o responsável para a gente montar a estrutura do nosso servidor, do nosso GraphQL, na verdade. Tá aqui, do GraphQL. Opa, pronto. Ok, com isso em mão, eu já vou aqui fazer um const app para poder chamar o meu servidor Express. Agora também aqui, eu vou dizer que ele vai estar ouvindo a porta 3000. 3000. Pronto. Agora o que eu vou fazer aqui é começar a montar aquilo que eu já falei, que é o esquema, que é a estrutura dos nossos dados, como que ele vai se organizar. Para isso eu vou utilizar a função build schema. E aqui dentro eu vou organizar isso. Aqui eu vou ter um tipo, é bom lembrar, é válido dizer, na verdade, que o GraphQL ele é fortemente tipado, então a gente sempre precisa definir qual é o tipo do dado que a gente tem, qual é o tipo da instrução. Então eu vou dar um type e definir um tipo que é um tipo básico dele. Esse aqui é um tipo chave, eu diria assim, porque você não pode definir isso de outra forma.
que é o carry, onde o que tiver dentro desse type carry é o que será resgatado. É como se a gente aqui dentro pudesse colocar aquilo que será um get, então que poderá ser buscado do nosso servidor. E aqui eu vou criar um user e eu vou definir o tipo string para esse user. Pronto, aqui a gente tem um básico para um esquema no GraphQL. Outra coisa que eu preciso fazer aqui é definir o resolver, que eu vou criar uma variável, vou chamar de resolvers, e dentro dela eu vou criar um objeto, e o nome, a chave desse objeto, será justamente o que eu tenho dentro dessa carry aqui, que aqui no caso eu tenho user, então eu vou dizer que ele é uma função, deixa eu fazer assim na verdade, ele é uma função e ele vai me retornar uma coisa. Como eu disse aqui, o GraphQL é fortemente tipado, então eu passei aqui que é uma string, e o retorno aqui também será uma string. Aqui eu vou pôr o meu nome, Igor Ribeiro. E eu já tenho aqui também uma estrutura muito simples. Só para falar mais uma coisa, aqui esse dado seria o meu provider. Na verdade eu vou fazer melhor ainda. Vou criar aqui uma variável, chamar de name, e aqui seria considerado o meu provider, que ele estaria, no caso, em memória. E aqui no resolver, se eu tivesse alguma lógica aqui, se eu fosse definir alguma coisa, ou passar algum parâmetro, por exemplo, eu poderia fazer a lógica do pedido desses dados aqui dentro. Então, se eu tivesse aqui um banco de dados SQL, por exemplo, eu poderia aqui com SQLize fazer a consulta aos usuários ou ao usuário de um certo ID, por exemplo. Então, aqui eu faria toda a lógica do pedido de dado para ser retornado. Como aqui eu só tenho um dado simples, eu vou passar esse dado. Outra coisa que a gente vai fazer agora é juntar o GraphQL com o Express através do Midro. Então eu vou dizer aqui que ele vai usar a rota GraphQL. Na rota do GraphQL, ele vai usar o Midro Express GraphQL, e eu vou passar aqui também alguns parâmetros. Esses parâmetros são o esquema. Eu também vou passar um root value. Esse root value vai ser os meus resolvers. Vou aqui também dizer que eu quero usar o GraphQL, que é com esse izinho aqui, que é uma interface gráfica que esse Midro disponibiliza para a gente. E vou dar true, ou seja, eu quero utilizar isso. Se tudo ocorrer bem, agora eu vou chamar aqui esse meu arquivo. Ok, deixa eu abrir aqui agora uma nova janela. Deixa eu também diminuir aqui. Vou passar o localhost na porta 3000. Esqueci de dizer aqui que é com GraphQL também. E ele vai abrir para mim o que seria o GraphQL, que é a interface gráfica, o cliente que o Midro disponibiliza para a gente. Agora, a estrutura para resgatar os dados aqui com GraphQL será essa. Eu abro e fecho chaves. Eu poderia dizer aqui carry, e aqui dentro eu passar o que eu quero, ou eu posso também esconder ou poupar de escrever isso, já que isso aqui é o padrão, que significa que é uma consulta. E aqui dentro eu vou dizer o que eu quero resgatar. Eu quero resgatar user, que é uma informação. E ele já retorna para mim aqui os dados. Então eu centralizei num endpoint apenas, onde eu resgato os meus dados, e esses dados aqui ele já vem retornado para mim da forma com que eu quero. Se eu, por exemplo, quisesse aqui pegar uma informação que não existe
users, por exemplo, ele vai retornar um erro para mim, porque eu não escrevi que existe essa query, query na verdade. Então aqui, se eu quiser users, agora eu estou definindo, antes não tinha. Com essas duas chaves, significa, chaves não, colchetes. Com esses dois colchetes significa que aqui eu vou passar uma lista de objetos, que no caso será string, uma lista de strings. E agora também vou criar aqui o resolver. Para isso, vou definir aqui o users, lembrando que o nome é exatamente o que eu passei ali na query. E vou retornar um array contendo aí o nome. Eu vou criar mais um nome aqui para ficar melhor de entender. Tá aqui, esse daqui é um nome, esse aqui é um array contendo name e outer name. Beleza, o que eu vou fazer agora é pausar isso daqui e iniciar isso daqui também. Vou atualizar. Opa, não é isso. Vou atualizar aqui com Ctrl R. Bom, foi. E olha que legal, ele já me mostrou as informações que eu pedi. É importante observar que eu fui obrigado a especificar o que eu quero resgatar. Se eu retirar isso daqui, ele não vai me mostrar aquilo. Se eu definir aqui, ele vai me mostrar exatamente o que eu pedi. E eu também posso aqui colocar de maneira ordenada por mim mesmo. Que eu quero primeiro mostrar os users e depois user. Massa, né? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Grande abraço.